momento, fechar os nossos olhos físicos, procurando acalmar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos nos ligar a todos esses irmãos desencarnados responsáveis pelas atividades espirituais da Casa de Sebastião Marte. E que principalmente possamos buscar para dentro dos nossos corações nosso querido Mestre Jesus, que nesta data, uma data lembrada por todos os cristãos, como o dia em que ele deixou este mundo, despojando-se do seu corpo físico, mas que todos nós sabemos que esse dia foi um dia em que para nós marcou o seu exemplo, o seu ensinamento de grande amor por todos nós, do grande amor de Deus por todos os seus filhos. E que esse dia ele seja lembrado não só como um dia do sacrifício, mas principalmente pelo dia em que nós aprendemos e recebemos o ensinamento do grande amor, o maior ensinamento que deixou Jesus para nós. O amor através do perdão. Quando ele pediu ao Pai que perdoasse todos aqueles que tinham o levado até aquela cruz. Mas que essa cruz sirva para nós de exemplo de que devemos sempre erguer a nossa cabeça, os nossos olhos para o alto em busca de Deus, nosso Pai, principalmente nos nossos momentos em que nos sentimos tão aflitos. E dos braços abertos de Jesus, nos deixando o exemplo de que devemos olhar para os lados e enxergar os nossos irmãos mais necessitados e desamparados. E que nós, quando podemos conseguir entender que esse exemplo de fé, de amor, de fraternidade deve ser seguido em toda a sua totalidade. É assim, Mestre Jesus, que te agradecemos imensamente pela tua passagem, pela tua presença sempre constante em nossas vidas. Mais uma vez, pedimos a Sebastião Marte, mentor desta casa, a Jesus, este que hoje está mais do que nunca junto a nós, e principalmente a Deus, permissão para que nós possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Assim seja. Queridos irmãos, encarnados e, naturalmente, os benfeitores desencarnados, que são os mentores da Casa de Sebastião Mártir, a começar dessa própria entidade que é Sebastião, conhecida na Igreja Católica como São Sebastião, e, naturalmente, toda a equipe espiritual, que é uma equipe muito grande. O nosso irmão Jorge Cauí costumava nos dizer, porque certa feita eu perguntei para ele quem era aquela entidade que se vestia à moda aquela roupa indiana que parece um casaco, que vem abaixo quase até o joelho, uma calça reta
Ele usava um turbante e havia uma pedra verde no meio desse turbante. Era um senhor alto, esguio, e de uma idade que não dá para definir. Essa idade assim de juventude, como ali o nosso amigo Frederico. Nessa idade aí, eu perguntava para o seu Jorge Cauí se ele conhecia. Ele falou: você acabou de descrever o nosso irmão Atos, que é a pessoa que responde pela casa quando o mentor não está presente. É o nosso irmão Atos. Eu vi Atos uma única vez e foi exatamente naquele dia, mas é uma imagem assim que não dá para esquecer. E como a nossa amiga Cristina acabou de falar, hoje é um dia que se celebra, ou que se comemora, ou que nós rememoramos, recordamos da passagem de Jesus pela terra. E observemos a nossa conduta. Jesus chegou aqui de uma forma muito singela, através de Maria, e que naquele dia que ele nascera, eles não encontraram um abrigo para Maria dar à luz, a não ser um lugar, uma gruta, que servia de abrigo aos animais, porque era uma noite muito fria, e ali nasceu Jesus entre os animais, recebendo o hálito quente daqueles animais que ali estavam. Então Jesus, como Kardec pergunta para a equipe do Espírito Verdade, qual é o Espírito, digamos assim, simplificando a questão, o Espírito mais evoluído que desceu à psicosfera do planeta Terra? E a resposta é uma única palavra: Jesus. Então ele chegou de uma forma humilde, só que Jesus foi anunciado lá no Velho Testamento pelos grandes profetas. Ele veio trazer para nós, para os habitantes do planeta Terra, os originários deste planeta e aqueles que já tinham sido banidos de seus planetas de origem, trazer a lição imorredoura do amor, do perdão, da fraternidade. E o que fizemos com esse enviado celeste? Porque Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Para guiar alguém é preciso se conhecer onde está. Para ser o modelo é preciso, de fato, ter em si a perfeição. E Jesus é um espírito crístico, é um espírito puro. E nós, pela malícia, pela arrogância, pela vaidade, pela inveja, pelo ciúme, o colocamos na morte pior, a morte de cruz. E dada a oportunidade de escolher entre, digamos, era comum, fazia parte da cultura dos judeus, libertarem um criminoso por ocasião da Páscoa, que a Igreja Católica celebra no próximo domingo. Nós dizemos a Igreja Católica porque a Páscoa é esse evento que acontece dentro da Igreja Católica. E como nós começamos pela Igreja Católica, não há como nós não falarmos, porque já faz parte também da cultura, entra o comércio, e aí vem chocolates, e vem ovo, e aí alguém pergunta o que tem a ver ovo com chocolate, e acaba que tudo faz parte dos dias que estamos vivendo, esses dias que já são
milhares e milhares e milhares de anos. Então, o nosso planeta Terra recebe Jesus, aquele que presidiu a formação do nosso planeta. E nós damos de brinde para ele uma morte de cruz. A cruz, até Jesus, era considerada, digamos, o madeiro, aquela peça que representava a criminalidade, que representava a ignomínia, o vício de toda a ordem. Jesus dignificou-a, transformando-a num instrumento de redenção. Então a cruz agora, com Jesus, é símbolo de sacrifício, é símbolo de redenção, é símbolo de perdão. Mas, meus irmãos, estamos hoje, sexta-feira, chamada Santa. Pela doutrina espírita nós sabemos que todos os dias são dias santos. São dias de glória, são dias de luz, são dias de oportunidade de redenção. Mas hoje estamos lembrando da passagem de Jesus pelo planeta e, ao final, o que ele diz quando ele sente que vai desprender-se da matéria, ele olhando para aquela multidão entristecida e viciada na perversidade, na maldade, mas vendo ali também ao pé da cruz a sua mãe e o apóstolo amado e algumas mulheres que estavam no caminho da redenção, ele olha para João e diz para ele: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E bem no finalzinho ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus, gentilmente, sabiamente, amorosamente, pede ao Pai Supremo o perdão das nossas mazelas. E expira, e ao terceiro dia ressuscita. Emmanuel conta numa dessas mensagens, através do nosso saudoso Chico Xavier, que se Jesus não houvesse ressuscitado, por certo, que ele não seria Jesus. Então, o grande feito, o maior, ele ressuscitou. Ele saiu das sombras da morte e voltou em luz plena, trazendo as marcas da cruz para mostrar aos seus irmãos. Porque imaginemos a agonia, a aflição daqueles chamados apóstolos. Judas já havia cometido o suicídio. Mas também um desses irmãos que se comunicava através do Chico, tem uma poesia linda que diz que Jesus, antes da ressurreição, Jesus havia, quando Madalena quer tocá-lo, e ele diz que não, porque ele ainda não subiu ao Pai, ele antes desceu aos escombros dos umbrais para resgatar Judas. Então, o perdão de Jesus, meus irmãos, é algo que transcende a nossa compreensão, nós não compreendemos. Mas Jesus nos ama, nos conhece. Ele fica feliz com os nossos esforços de cada dia. E está em todo momento ao nosso lado. Mas ainda continuamos aqui a nos dividir. Uns acham que Jesus, aquele Jesus de fato é o da igreja dele. O outro acha que o Jesus que nós estamos estudando e procurando seguir, este não existe. Mas não nos perturbemos com isso.
Porque Jesus, quando viu a perturbação entre os seus apóstolos, ele disse: não vos perturbeis, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas muitas moradas na casa do Pai, a nossa amiga Cristina leu aqui o primeiro item, que é o 3. O subtítulo é Diferentes categorias de mundos habitados. Então, o item 3 a nossa amiga leu. Kardec, são explanações de Kardec, porque pelas instruções dos Espíritos, ele, um homem que veio também com essa missão, e Kardec foi um espírito, é um espírito missionário. Eu não sei os outros, mas eu digo de mim mesma, eu sou um espírito tarefeiro, tenho tarefas. Agora, não é porque nós temos tarefas que elas ficam sendo menores, não. Porque para nos oferecerem uma tarefa maior, é preciso que nós possamos realizar bem as pequenas tarefas. Porque não temos grandes talentos e a divindade nos conhece. Por isso, nós vamos ver aqui o item 3, a Cristina já leu, mas algumas pessoas chegaram depois. É que Kardec começa dizendo que do ensino dado pelos Espíritos, desses ensinamentos, Kardec chegou à conclusão que resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, nos mundos existe, vamos considerar aqui o nosso sistema solar, alguns planetas. E nós até ontem achávamos que somente, assim como muita gente acha, que somente o planeta Terra existe, é o único planeta que tem gente, é o único que é habitado. Então Deus criou todo o universo para que nós, míseros andantes aqui do planeta, que muitas vezes olhamos mais para o chão do que para frente ou para o alto, as belezas que existem no universo, somente o nosso planetinha azul é habitado. Quando não é verdade, porque Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai. E se assim não fosse, ele teria dito. Então, se ele confirma que todos os planetas são habitados, é que a nossa compreensão ainda é pequena e muitas vezes sequer compreendemos o planeta no qual estamos vivendo. Então Kardec vai dizendo que uns desses planetas, desses mundos, são tão inferiores que a vida é praticamente materializada. Somente ali existe a truculência. Então esses mundos inferiores, o aspecto moral é nulo, praticamente nulo. Então a vida moral ali basicamente não existe. Enquanto que nesse meio desses mundos aí, desses diferentes mundos, há outros que a Cristina leu, termina ali o item 3, que pouco a pouco, pela evolução espiritual, há planetas, há mundos que não existe basicamente vida material, somente vida espiritual. E nós vamos ver aqui no item 4, que fala dos mundos intermédios, ou dos intermediários, que Kardec diz que nesses mundos o mal e o bem se misturam. Então, sendo que em uns o mal é mais, e em outros mundos o mal é menor. Então, conforme isso aí,
Não exatamente quanto, mas há matizes que dá para fazer uma divisão, segundo os próprios espíritos da Pleiade, chamada Espírito Verdade. Então ele começa pelos mundos primitivos, que são aqueles que nós dissemos ali, que são destinados às primeiras encarnações das almas humanas. A Terra já foi um mundo, já foi um planeta primitivo. Não é mais. Aí em seguida vem mundos de expiação e provas. E Kardec, nesse item 4, ele resume tanto que ele diz: mundos de expiação e provas, onde domina o mal. A Terra é um planeta de expiação e provas. Então não fiquemos assustados com tanto mal no planeta inteiro, e principalmente porque nós estamos nessa turbulência, porque estamos atravessando esta fase, estamos nessa transição planetária do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Só que isso não começou há 4 anos atrás, há 10 anos atrás. Essa transição, ela tem início ali com o advento do Espírito de verdade, com o advento do Consolador que Jesus prometeu à humanidade, que é exatamente a doutrina espírita ou o Espiritismo. Então essa transição planetária começa exatamente ali. E ela tem vindo, observemos que de lá para cá, o que tem acontecido muito: guerras, pandemias, endemias, doenças de toda sorte, mas a ciência tem avançado e estamos num momento onde está tudo revirado. Então observemos que as coisas estão, o que estava embaixo está passando para cima, o que está em cima está misturando. É como se fosse um grande caldeirão em ebulição. Está tudo fervendo. Na quinta-feira passada, o nosso irmão Antônio Francisco Lisboa, ali no encerramento dos trabalhos da quinta-feira, da Arte Cura, ele dizia que nós temos que estar muito atentos e agradecidos, porque estamos vendo, tendo a oportunidade de estarmos participando de um final, de uma era, mas ao mesmo tempo uma nova era. Porque as coisas aqui não é como um copo d'água que nós tomamos ali todinho para tomar o outro. As coisas aqui, a mistura é muito grande, então algo vai passando, as fases vão mudando, os espíritos alguns vão permanecer na Terra, outros não vão ter condições mais de habitar o nosso planeta Terra, e outros vão ascender para mundos melhores, mundos mais adiantados, por certo. Mas continuando aqui, os mundos de expiação e provas, que é o caso do nosso planeta Terra, aí vem os mundos de regeneração. Olha o que Kardec coleta lá nos ensinos dos Espíritos para nos dizer, em resumo, o que significa o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, nos quais as almas que têm o que expiar, quer dizer que ainda tem débitos, ainda tem muitos compromissos espirituais, ainda tem que sofrer, digamos assim, para expiar, aurem. Estas almas já ganharam essa condição de continuar, porque a Terra, ela está modificando, o planeta Terra será um planeta de regeneração. Não sabemos precisar e os espíritos não dizem quanto tempo vai demorar.
Aí as pessoas, daqui a 50 anos, não sabemos. Não é interessante que a gente ficasse sabendo, porque não sabemos, não temos competência para isso. Basta que saibamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra exatamente neste momento. Na luta, só que a luta nossa deve ser aqui dentro, para nos melhorarmos, para merecermos a terra regenerada. Não é a luta com os outros, não é dividindo as pessoas, não é querendo que todo mundo concorde com a gente, não é perseguindo outras religiões, porque a doutrina espírita é uma doutrina, o espiritismo inclui todas as pessoas. Uma casa espírita é uma casa de inclusão. Não deve haver aqui na casa, pelo menos, nunca sentimos que esse fosse o propósito, de excluirmos ninguém. Aqui se atende quem vem da igreja católica, da igreja evangélica, quem não acredita em Deus. É só perguntar para a Cristina, que atende, faz o atendimento fraterno, para o Frederico, para a gente ouvir que há pessoas que dizem, eu estou aqui, mas eu não acredito em Deus, mas não tem problema. Também alguém chegava no Chico Xavier para querer um tratamento para um filho, para pedir algum auxílio, e aquela pessoa dizia o seguinte, isso foi o Merlânio Maia que contou num encontro lá em Barreiras, na Bahia. Aí aquele pai chegou todo aflito porque o filho estava viciado, dependente químico. Ele falou, meu irmão, eu vim buscar aqui uma ajuda. Só tem uma coisa, alguém me mandou eu vim aqui e eu vim. Eu estou aqui porque eu estou desesperado. Mas tem um problema, eu não acredito em Deus. E o Chico Xavier teria respondido, meu filho, isso não tem problema nenhum. Você não acredita em Deus, o problema seria se Deus não acreditasse em você. Mas está tudo certo. E aquele homem, ao final, tornou-se espírita porque ele recebeu aquilo que ele necessitava. Não sei se foi a cura do filho e ele mesmo, eu sei que ele se curou. Então, Deus acredita em cada um de seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E Jesus disse que estaria conosco até o fim. Então, o mundo de regeneração é esse. As almas que vêm para cá, que vão habitar a terra de regeneração, são estas que ainda têm o que expiar, para aurir novas forças, repousando das fadigas da luta. Que luta? Da luta íntima. Da luta que nós temos que fazer portas adentro da nossa intimidade, para nos melhorar. Se somos criaturas que não temos paciência, temos que aprender a ter um pouco de calma, respirar fundo, para adquirirmos a paciência. Exercício, as virtudes, elas não são conquistadas de forma fácil. Jesus derramou seu sangue. Algumas seitas dizem que não precisamos fazer nada, porque o sangue de Jesus, basta acreditarmos nele que já estamos salvos. Basta o sangue de Jesus para redimir as nossas faltas. Se fora dessa forma, não haveria reencarnação, porque todos estaríamos salvos. Entretanto, cabe a cada um de nós cumprir a nossa tarefa. A pequena tarefa que nos foi oferecida, seja em que área for, desde a área de trabalho, de sobrevivência, nós temos que cumprir. Vêm os mundos ditosos, meus amigos. Esses mundos ditosos que são mundos felizes. O ditoso significa feliz. Mas observe, onde o bem sobrepuja o mal, mesmo no mundo considerado feliz, ainda existe um quê de mal. Está na lição, no Evangelho, no item 4, de diferentes categorias de mundos habitados. Eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu pensei que o mundo ditoso não haveria mais o mal.
mas um bem sobrepuja o mal. Na regeneração, certamente, o mal já não é mais do que o bem, porque se assim fora, isso aí é característica do mundo de expiação e provas. O mundo de regeneração, o contingente de mal vai permanecer, mas não tanto quanto no mundo de expiação. Porque no mundo ditoso, o bem vai ser superior ao mal. E por último vem os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, esse mundo celeste ou divino é esse mundo onde a vida é totalmente uma vida espiritual. É um mundo de felicidade. E é um mundo onde há muito, certamente muito trabalho. E no nosso conceito aqui, muitas vezes a gente quer o descanso, quer feriado e mais recesso, e nós mesmos nos cansamos do ócio. Então, o mundo ditoso, o mundo celeste, ditoso não, o mundo celeste, o mundo divino, habitação de espíritos depurados. Depurados no cadinho ali da intimidade, na luta íntima. Porque todos nós somos filhos de Deus e Deus nos fez a todos simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de exercitar as nossas escolhas. Ele nos deu essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E lamentamos profundamente quando temos um tanto de conhecimento desse e ainda preferimos as coisas mundanas às coisas passageiras. Meus amigos, o item 5, que é o último, trata, Kardec começa dizendo no item 5, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele realiza todo o seu processo de evolução. Então, porque muitas vezes, quando o espírito alcança tudo aquilo que é como uma escola de ensino fundamental, o aluno vai bem, é um ótimo aluno, mas aquela escola só vai até o ensino fundamental. Então, ele precisa se matricular numa outra onde se faça o curso médio. Terminado o curso médio, ele vai fazer o que necessita ser feito através dos processos seletivos de Enem, de PAS, ou vestibular comum, para ingressar no ensino superior. Depois do ensino superior tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem tudo isso. É preciso esforço, é preciso estudo, e se você quer habilitar-se para um concurso público, há que estudar muito, porque cada vez fica mais difícil. Então, é o que Kardec diz aqui, e Kardec costuma muito comparar a situação do nosso planeta, a situação de evolução do ser humano com a escola. Kardec, ele foi um educador, e exatamente por isso, nada melhor do que a escola. E ainda alertando que estes espíritos, eles vão alcançando níveis melhores, vão se adiantando, até chegarmos todos à condição de espíritos puros, para habitarmos um mundo celeste, onde não mais travaremos essas incertezas e a perseguição do mal, porque o mal, quando Jesus nos ensina a orar, livrai-nos do mal, Jesus implicitamente está trazendo para nós uma reflexão, o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. Livrai-nos do mal que insiste em nós, que persiste, egoísmo, orgulho, vaidade. Nós não temos que combater o mal lá fora, é o mal aqui dentro.
O mal ainda está aqui dentro de nós, na malícia que guardamos, nas murmurações, nas coisas negativas que agasalhamos. Pensar mal, falar mal dos outros, é lixo mental, perturba a nossa vida. Então, meus amigos, Kardec vai terminando aqui e falando que muitas vezes, quando as criaturas persistem no mal, elas têm isso como um castigo, mas na verdade não é castigo, é escolha. Se a pessoa persiste no mal, ela não sai daquele planeta enquanto não cumprir, e muitas vezes ela tem que retornar para planetas primitivos. Acreditamos que todos nós aqui já conhecemos aquelas histórias de Capela, as grandes civilizações aqui do planeta Terra. Então Jesus deu oportunidade para aqueles irmãos altamente intelectualizados, uma inteligência primorosa, mas moralmente ainda inferiores. Eles receberam oportunidades de estar num planeta que estava começando como o planeta Terra, para trazer os seus esclarecimentos, para auxiliar. Então, observemos que quem está fazendo o 5º ano e ele não quer estudar e só fica reprovando, ele pode reprovar 10 anos, mas ele não sai do 5º ano. Quando ele resolver voltar a estudar, mesmo na fase adulta, ele vai entrar no 5º ano. É assim com o espírito não retrograda, mas ele pode ir para moradas inferiores. Então, a lição da noite de hoje, a nossa reflexão é essa: trabalhemo-nos para que possamos estar em melhores condições, para garantirmos a nós mesmos continuarmos nessa residência chamada planeta Terra. Uma residência abençoada, maravilhosa. Como diz Maria Dolores, através do Chico, ela diz: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Muita paz, meus irmãos, e muita luz, e uma feliz Páscoa para todos nós. Nós agradecemos a nossa irmã Neiva pelos esclarecimentos trazidos na noite de hoje e que eles sirvam para nós de mais um aprendizado e que nós possamos refletir, sobretudo, da nossa necessidade de, enquanto nos encontramos num mundo de expiações e provas, buscarmos a nossa reforma íntima, a nossa melhora, essa revolução tão necessária dentro de nós mesmos, para que nós possamos ser merecedores de estar nessa próxima oportunidade que está se processando na transformação do mundo do planeta Terra em um mundo de regeneração. Que nós possamos ser realmente, estarmos nos preparando para que possamos estar neste local, neste mundo. Vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos físicos, pedindo a Jesus, a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos aqueles que estão aqui nessa noite, que através do passe coletivo possam receber as energias necessárias para o refazimento do corpo físico, do espírito,
E que cada um aqui, representando suas famílias, possa direcionar a cada membro desta família as melhores vibrações para que alcance principalmente aqueles que estão necessitados de amparo, de ajuda, que se encontram adoentados e que essas vibrações possam chegar até eles. E assim também aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, aos nossos irmãos que se encontram nos centros de correções, para que eles possam sentir as vibrações de todos aqueles que pensam positivamente na sua recuperação. E para nós, Senhor, te pedimos, antes de tudo, queremos agradecer por tudo que temos recebido, pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa saúde, e de podermos estar nesta casa trabalhando e auxiliando na seara de Jesus, esse nosso Mestre que está sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, mas sobretudo nos orientando. Mais uma vez agradecemos a Sebastião Martins, mentor espiritual desta casa, e a toda a equipe de trabalhadores das nossas atividades mediúnicas, da atividade da sala do Dr. Aristóteles, que logo em seguida dará seguimento. Pedimos assim a permissão ao Mestre e a Deus, sobretudo, para encerrar a primeira parte das atividades de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças.